aos mercados, ao mercado financeiro e das commodities, estabelecendo a ligação com os nossos analistas Sidney Mussa e Emerson Obiz. Mais uma vez, boa noite aos dois. Começarei pelo mercado cambial. Emerson, dirijo-me a si. O Metical, nas últimas semanas, com uma tendência depreciativa face ao dólar. Quais são os desenvolvimentos concretos? O que é que está aqui a determinar esta tendência depreciativa do Metical face ao dólar? Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. É um enorme prazer estar aqui novamente. No que concerne o mercado cambial doméstico, à semelhança das semanas anteriores, o Metical continua numa tendência depreciativa em relação ao dólar. Contudo, esta tendência, o ritmo de depreciação do Metical tem estado a reduzir cada vez mais, olhando para aquele que é o câmbio médio de referência dos bancos. O Metical depreciou em apenas 0,03%, saindo de 63,59 na semana antecedente para 63,61 no fecho da semana passada. Esta tendência depreciativa do Metical é em parte fundamentada pelo fato da procura por divisas, por dólares, ser superior àquela que é a oferta no mercado, para uma economia como a nossa moçambicana, onde os produtos mais consumidos, produtos e serviços mais consumidos a nível nacional são importados, é normal observarmos este cenário. Por outro lado, o volume de exportação de produtos moçambicanos reduziu por conta do choque da pandemia de Covid-19. Para além do choque da pandemia de Covid-19, alguns dos produtos que Moçambique mais exporta, como o tabaco e o carvão, têm sido menos bem recebidos nos países que mais importam estes produtos. Por exemplo, a OMS apelou a muitos países para que fizessem menos uso de produtos incluindo tabaco, consumissem menos cigarros, para que a saúde dos seus cidadãos pudesse prevalecer boa durante este período de pandemia. Portanto, muitos países impuseram cotas na quantidade de produtos que importam com relação ao tabaco e o carvão, à medida que há uma mudança na tendência de fontes de energias das sujas para as energias mais limpas, energias renováveis. Portanto, este aspecto da redução do volume de exportação fez com que a entrada, a manutenção e circulação de divisas no país tornasse cada vez mais reduzida, o que alarga o diferencial entre a oferta de divisas e a demanda de divisas, fazendo assim com que o Metical deprecie, continue numa tendência depreciativa. Outro aspecto que também é importante mencionar aqui é que muitos detentores de dólares e exportadores ainda não converteram os seus recebimentos em dólares. À medida em que o dólar aprecia face ao Metical, existe uma tendência de se reter divisas para garantir a apreciação dos seus ativos. Mas à medida que a necessidade de converter divisas para a moeda nacional, para fazer face às necessidades de tesouraria, é possível que vejamos uma tendência reversiva nesta presente, que é a depreciação do Metical ou de estabilização do Metical face às outras moedas estrangeiras, o que é importante para estabilizar a atuação dos agentes econômicos, sejam investidores, exportadores e investidores em geral. Portanto, este cenário, juntamente com a intervenção do Banco Central de manutenção da política monetária contracionista, faz com que a procura por divisas torne-se realmente reduzida e faça com que o Metical possivelmente aprecie e estabilize-se cada vez mais ao longo das semanas vindouras.
do mercado cambial doméstico e internacional, vamos para o mercado monetário interbancário. Sydney, chamo por si agora. Verificamos nas últimas semanas nenhuma alteração ao nível das taxas de juros da política monetária. Contudo, tivemos mais uma sessão do Comitê de Política Monetária. Quais as principais novidades decorrentes deste evento? Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. Referir que no dia 21 de julho de 2021 realizou-se a quarta sessão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, onde decidiu-se manter as taxas diretórias, continuando a taxa de referência do mercado monetário interbancário fixada a 13,25%, a facilidade permanente de depósito a 10,25% e a facilidade permanente de cedência a 16,25%. A decisão do Banco de Moçambique foi suportada pelos riscos e incertezas que assolam a economia nacional, estando então por detrás disso, num contexto então de agravamento do clima econômico, devido às implicações da terceira vaga da Covid-19 e também das recentes manifestações na vizinha África do Sul, aliado também à manutenção da instabilidade militar no norte do país e também a questão do fortalecimento do dólar norte-americano no mercado internacional, o que todos estes fatores conjugados, todos eles juntos, concorrem para um agravamento da inflação e, consequentemente, o que é natural, para o aumento do custo de vida da população moçambicana. Também, ainda aliado a estes fatores, encontramos o crescimento econômico, que a estas alturas a previsão é de uma lenta recuperação econômica para o ano de 2021. Isto após um registro de 0,12% de crescimento no primeiro trimestre de 2021, num contexto também de pouca margem de manobra para a condução da política monetária, estando então por detrás disso a uma eventual escassez de recursos para a condução da mesma e para catapultar a economia moçambicana. Relativamente ao crédito à economia, também continuamos essencialmente com uma tendência de queda. Pronto, cada economia apresenta neste ano uma tendência de queda, exatamente para o último registro disponibilizado pelo Banco de Moçambique, que é o mês de maio. Esta tendência de queda, embora muito tímida, está contra ou diferente da tendência do ano passado, 2020, em que em média apresentava um crédito de economia, a rúbrica situada em média a 260 mil milhões de meticais. Diferentemente, neste período, ou até ao ano de 2021, uma média de 257 mil milhões de meticais. Assim sendo, esta média é uma média tímida, diferentemente do ano passado, mas que pode estar por detrás disso os eventuais aumentos da prime rate que ditam exatamente o movimento desta rúbrica, sendo que a prime rate começou o ano situada a 15,50%, tendo então subido gradualmente por 2 vezes, estando fixada neste momento a 18,90%. Ao nível do nosso mercado de capitais, temos alguma alteração significativa ou nem por isso? A 22 de julho de 2021 estavam cotados na Bolsa de Valores 57 valores mobiliários, com uma capitalização bolsista de 123,20 mil milhões de meticais, 0,94% acima da capitalização registrada na semana passada. É importante também referir aqui que a taxa média das obrigações de tesouro encontra-se fixada neste momento a 13%, a taxa média das obrigações privadas fixada a 14,75%. Das 11 ações cotadas na Bolsa de Valores, importa referir que a que apresenta a maior cotação é da empresa Revimo, custando neste momento 12.750 meticais, e também, do lado contrário, a da empresa Two Business, que apresenta a menor cotação, custando 1 metical. Vamos às commodities, começando pelo petróleo. Quais são os efeitos da variante Delta da Covid-19? Que pressões é que está a trazer sobre o lado da procura e oferta do petróleo nos mercados internacionais? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados finalmente chegaram a um consenso que visa aumentar
o volume de produção de petróleo é cerca de 400 mil barris de petróleo por dia, a partir de agosto do corrente ano até ao final de 2022. Este anúncio, esta decisão da OPEP fez com que o preço do petróleo depreciasse de 73,50 no fecho da semana passada para 68,62 no dia 19, no dia do anúncio desta medida, deste programa da OPEP. Em conjunto a este anúncio, o preço do petróleo tem também estado a desvalorizar, a cair, por conta de especulação de um possível abrandamento da demanda pelo petróleo. Grande parte dos países em desenvolvimento, cuja demanda por petróleo era alta pré-pandemia, ainda estão a lutar contra a variante Delta de Covid-19. Países como a Índia e a Indonésia, por exemplo, foram severamente afetados pela pandemia de Covid-19. Estão neste momento ainda a lutar para a redução do número de casos e gravidade de casos nas suas economias. Portanto, esta dificuldade que estes países enfrentam neste momento traz incertezas para aquela que é a forte recuperação das economias e, consequentemente, da uma forte demanda pelo petróleo. Por outro lado, os países desenvolvidos, com o seu eficaz e rápido processo de vacinação e forte reabertura da atividade econômica, fez com que o preço do petróleo subisse, apreciasse. Portanto, ao longo da semana, ao longo do final da semana, o preço do petróleo recuperou algumas das suas perdas, voltando para os níveis que estavam a ser anteriormente transacionados, para níveis de 73,50 dólares por barril. A curto prazo, prevê-se que o preço do petróleo esteja a ser transacionado a estes níveis por conta da demanda dos países, das economias, que a sua demanda era mais estável antes da pandemia. Vamos ao ouro, que vinha numa toada de transações ligeiramente em alta. Entretanto, depois dos dados mais recentes da inflação nos Estados Unidos, qual foi o impacto deste desenvolvimento sobre o ouro? O ouro tem estado a ser transacionado num corredor estreito em volta de entre 1.800 dólares por onça e 1.790 dólares por onça. Esta tendência volátil do preço do ouro dá-se em conta pelas grandes perspectivas macroeconômicas globais que favoreceram a tendência positiva do dólar. De uma perspectiva técnica de curto prazo, prevê-se que o ouro, continua exposto a uma tendência de baixa, uma vez que a área de suporte na região de 1.790 dólares por onça provavelmente será quebrada num futuro próximo. Neste momento, o ouro aguarda pelos anúncios dos indicadores macroeconômicos que serão anunciados na semana vindoura, que irão dar um novo impulso comercial. Juntamos a esta análise, desde um tempo a esta parte, também a situação alimentar ao nível mundial. Sidney, conforme os índices de preços de alimentos, qual é a situação neste momento em que temos que ter presente na matriz de análise a variável inflação? Pronto, mais uma vez trazemos então o índice de preços dos alimentos, que é importante para averiguar até que ponto, até que nível esta rúbrica tem impactado a nível mundial.
É importante referir que tivemos aumentos sucessivos durante 12 meses, tendo sido no último mês de junho, tendo registrado então uma queda de 2,50% comparativamente ao mês transato, ao mês passado, que é de maio. No entanto, esta queda foi insuficiente para suplantar os aumentos sucessivos que esta rubrica vem registrando. E é importante referir que os contínuos aumentos das taxas de câmbio concorrem para um agravamento da taxa de inflação. Isto por quê? Porque aumenta os custos das importações, principalmente para os países cuja estrutura de inflação apresenta ou traz consigo ou acarreta uma componente fortemente importadora. E então esta situação acaba abalando principalmente os países em via de desenvolvimento, que comportam exatamente esta componente importadora da inflação, e podemos perspectivar momentos um pouco mais difíceis para os meses subsequentes, porque este fator é um fator preponderante para a inflação do país nesse caso. Ficamos por aqui. Obrigado aos dois e até a próxima semana.